A gente vem empreendendo nosso mandato, uma pesquisa e um trabalho de fiscalização com relação à aquisição, através de licitação, de notebooks e também da plataforma Inicie, por parte da Secretaria Municipal de Educação, sendo que, obviamente, a licitação foi feita pela Secretaria de Planejamento. Isso é um direcionamento, é uma organização funcional da atual gestão. Então, eu queria que Marquinhos colocasse na tela as lâminas. Nós estamos dizendo que há um indício de direcionamento e superfaturamento na licitação dos notebooks e plataformas realizadas pelo município de Aracaju. Veja a próxima lâmina, por favor. O pregão eletrônico 102/2023, que tratou da compra de 50 mil notebooks para alunos, professores e equipe gestora. Eles são compostos, essa licitação é composta da compra desses notebooks, da compra também, então, dessas plataformas. Ocorre que houve, efetivamente, uma diferença substancial nos valores apresentados, especialmente pela empresa Brasinox. No mercado de consumo, o valor de um computador desse da Multilaser, por exemplo, custa R$ 1.527. E o da Brasinox, a próxima lâmina, ele custa R$ 1.145. Quando a gente vai para o valor efetivo dele, a diferença na próxima lâmina, passe por favor. Ele tem um valor da compra aqui no valor de R$ 2.500, o dobro do valor dele se você comprasse no Mercado Livre, por exemplo. E o da Multilaser aumenta apenas R$ 200 em referente ao mercado, ou seja, o que a Multilaser ofereceu para a Prefeitura de Aracaju, os 50 mil daria 67 milhões. Já os notebooks da Brasinox passa por R$ 2.500, dá um total de 125 milhões. Aí está exatamente o grande gargalo dessa licitação. É uma diferença substancial entre as duas empresas e os dois equipamentos das mesmas similaridades. E aí você deve perguntar, veja, foram efetivamente 3 empresas que concorreram, a Multilaser, a Datem, a Brasinox e a Positivo, mas efetivamente ficaram só 2 empresas. Sendo que a empresa Brasinox, a empresa Multilaser foi desclassificada por 3 argumentos. Está na próxima lâmina, os itens reprovados em relação aos 3 argumentos. O primeiro item foi reprovado, segundo a comissão, é a questão da memória RAM, que, segundo a comissão, estava fora do padrão, meu caro professor Bittencourt. Mas a empresa Multilaser apresentou a argumentação, dizendo que... veja, essa aqui é o laudo da própria comissão que analisou o recurso da Multilaser. E a mesma comissão diz, no momento da avaliação deste item, a empresa apresentou, através de acesso a BIOS do equipamento, sendo considerado que o mesmo tinha a frequência em megahertz inferior ao exigido no edital. Passada a avaliação deste item, no turno seguinte, a empresa realizou um procedimento nos equipamentos que tornou a referida frequência em megahertz compatível ao exigido, o que a banca decidiu reprovar o item, além de ser apresentado o item inferior ao exigido no edital, o arquivo usado para esse procedimento é de origem desconhecida. Veja, eles reconhecem que, de fato, a Multilaser resolveu, se apresentou
que já havia evoluído esse equipamento para atender a memória RAM, mas eles se apegam exatamente à tese de que não havia um documento oficial. No caso também da webcam, que é o seguinte, a empresa disse que o edital dizia 2.0 de megapixels, e a Multilaser apresentou o equipamento de 1.9 megapixels. O que acontece? A banca disse que reconhecia efetivamente de que a Multilaser havia apresentado, através de seus técnicos, que o alcance da câmera vai além de 2.0 megapixels, todavia eles entendiam que a argumentação não tinha a formalização oficial, e foi apresentado isso pela Multilaser. E a última tese levantada pela banca foi a questão do risco da bateria do notebook entrar em combustão ou não ter uma vida plena. A mesma argumentação foi apresentada com os técnicos na banca, na comissão, e o argumento foi que eles iriam desconsiderar porque não havia o instrumento oficial para tal. Veja, eu não estou afirmando aqui que houve desvio efetivamente de recursos, mas veja, esses itens levantados, para quem entende de licitação, para os técnicos que eu conversei, eles apontam sinceramente, é algo a ser investigado e é um problema. A gente não consegue maiores informações, nem no portal da transparência. Aliás, transparência em Aracaju é brincadeira, isso é coisa de brincadeira. A gente não consegue as devidas informações, são 50 mil. Vejam, a gente tem, além dessa diferenciação, ou seja, 53 milhões a mais, a gente tem a questão também do software. Veja, 54 milhões a mais, 53 milhões, 817 mil reais. Quando você vai para a questão do software, que foi parte também, meu caro pastor Diego, dessa licitação, você tem as notas fiscais, passa aí, por favor, que foram pagas a Brasinox, que ultrapassam 2 milhões. Só que essa plataforma, escutem pelo amor de Deus, essa plataforma só foi acessada por 2 pessoas. E na licitação prevê que é por acesso, é por utilizar a plataforma. Apenas 2. Cada pessoa equivale a R$160. Apenas 2. A prefeitura pagou antecipadamente à empresa 2 milhões, bota lá mais na frente, mais 2 milhões. O que é, no mínimo desarrazoado, no mínimo motivo de nós havermos de investigar. Professora Sônia Meire, eu perguntei ao nosso colega Obamiché se isso for fruto de discussão lá no Conselho, que a senhora também nos representa lá pela Câmara de Vereadores, no fórum, isso. E ele disse, olha, não foi discutido, passa só a informação geral, mas não entra na especificidade da questão da licitação. Olha, mais do que nunca, esta casa precisa se debruçar sobre isso com maior contundência, para que não façamos aqui juízo de valor antecipado. Mas é preciso aprofundar. Eu não acredito que se dê pelas vias do tratamento da urbanidade. É preciso agora ter um instrumento mais impositivo. Por isso que eu vou apresentar a Vossa Excelência, mesmo no período eleitoral e com o seu início proposto para depois das eleições, uma comissão parlamentar de inquérito, porque ela é o instrumento, efetivamente, para aferir se tudo que foi constituído aí é de fato legal, é de fato está nos trâmites da lei, da licitação, ou se está fora do regramento legal, ou se feriu o horário público. Nós não podemos silenciarmos, enquanto fiscalizadores, e entendemos que tudo isso pode passar ao bel prazer daqueles que têm os seus maiores interesses. Olha, eu estou falando de uma licitação que a empresa que ganhou em referente a uma... Porque, veja, eu duvido aqui, respeitosamente aos vereadores e vereadoras, que algum de nós tenha um computador da Brasinox. Se alguém tiver um computador em casa, um notebook da Brasinox, por favor, se manifeste que eu dou a palavra. Agora, eu conheço pessoas aqui que têm Multilaser em casa. É uma empresa conhecida no mercado de trabalho. Você tem uma empresa conhecida no mercado de trabalho, que eu não conheço, eu fui atrás se havia alguma manifestação no Brasil, de bateria que explodiu, entrou em combustão, não tem. E foi um dos argumentos para impedir que a Multilaser ganhasse a licitação. Chega, né? Não dá para ficar vendo tudo isso.
e não tomarmos uma posição, uma plataforma que está sendo subutilizada, é uma expressão, até é um eufemismo. A plataforma não está sendo utilizada em si e está sendo paga, que a lei proíbe. Bota essa lauda aí, por favor, meu caro Marquinhos, que diz expressamente de que é proibido na licitação o pagamento antecipado. O edital também veda expressamente o pagamento antecipado. É por isso que a empresa que se manifesta e cadastra para poder fazer parte da licitação, ela tem que ter o seu capital social, para que ela tenha o respaldo para comprar os equipamentos. E acontece é que a prefeitura pagou antecipadamente. Então, meus caros colegas, qual é a minha proposta? Que abramos essa CPI posterior ao primeiro turno. Passado o primeiro turno, para que não haja aqui os argumentos que é a questão eleitoreira, nós possamos dar início à nossa CPI, para nós investigarmos, para nós analisarmos se tudo que foi construído, se essa licitação está dentro dos parâmetros legais, que me parece que a partir dos documentos que eu tenho, daquilo que foi possível arrancar a fórceps da Secretaria de Planejamento e da Educação, não me parece que é razoável, não parece que é republicana essa forma de construir uma licitação e beneficiar uma empresa que teve um aumento de mais de 53 milhões. Veja, esse programa é Escola Técnica, na minha avaliação, a partir dessa análise, ela entra em suspeição. Nós vamos apresentar o requerimento a esta casa de convocação do secretário de Educação, o senhor Ricardo Abreu. Vamos convocar também o secretário de Planejamento, espero que essa casa convoque-os, para que ele venham até esta casa, apresente para nós as informações, travemos um debate republicano honesto, mas que não haja nenhuma poeira, nenhum tipo de manto que cubra a como está sendo gasto os recursos do MDE, recursos que vêm do governo federal, que vai para os estados, e que há muitas informações de uso não correto desses recursos. Portanto, no dia de hoje eu reafirmo o que eu disse. Há indícios de direcionamento, superfaturamento, na licitação do notebook e plataformas realizadas no município de Aracaju. E tenho dito,